Bom, na nossa aula passada, nós falamos, eu vou deixar um pouco assim, tá, Jaiane? Aí na próxima a gente já vai adaptando, tá? Mas é porque essa aula é curta. Se fosse uma aula, aqui é minha aula de quarta-feira, aí ficava melhor, que tinha aí o horário todo nosso, tá? Como tem uma aula depois, aí eu fico meio assim pra gente poder não entrar no horário do colega. Beleza? Tudo tranquilo? Deixa eu só ver aqui a hora do Bruno. A hora do Bruno é às 9h10. Pois é, falta muito pouco tempo, tá? Então, bora lá. Empresário. Então, quem é a figura do empresário, professor? Então, na nossa aula passada, até que deu um probleminha de conexão, eu então resolvi gravar a aula, né, para que vocês pudessem assistir. Empresário nada mais é do que aquela pessoa, né, que exerce de maneira profissional uma atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Aonde que fala isso, professor? Está lá no Código Civil, artigo 966. Ele diz, portanto, que o empresário é aquela pessoa, e aqui eu vou considerar a pessoa física ou jurídica, tá, que exerce de maneira profissional. Professor, como assim? De maneira profissional? De maneira profissional é aquela que tem de maneira habitual. A pessoa ela tem uma profissão de empresário. Então a pessoa vai ali, ela vai todo dia à empresa, ela vai averiguar, faz a prestação de contas, acompanha o desenvolver daquela empresa. Então essa é a figura que a gente chama de empresário propriamente dito. Tá certo? Tranquilo? Tá. Então ela exerce de maneira profissional a atividade organizada. Lembra quando nós falamos sobre o Código Civil italiano, né, que trouxe na terceira fase do direito empresarial a teoria geral da empresa? Justamente é o que está exposto aqui no artigo 966. A teoria geral da empresa ela diz o seguinte, que a empresa nada mais é do que uma atividade organizada. E aqui está previsto, tá? Para quem está vendo pelo celular não consegue ler. Pois é, então bora lá, então calma aí. Pronto. Então, empresário é essa figura, tá? Daquele que exerce de maneira profissional essa atividade organizada para a produção. Então, organização nesse caso, a atividade nesse caso, essa atividade, portanto, abstrata, que é a empresa, ela está de maneira organizada. Professor, organizada é porque está tudo organizadozinho, tudo bonitinho? Não, não é isso não. A organização, e aí a gente vai pegar lá no Fábio Ulloa, né, a doutrina, ele fala que a organização é a organização dos fatores de produção. E o que seriam esses fatores de produção conforme o Fábio Ulloa? Ele coloca 3 fatores de produção: mão de obra, capital e tecnologia. Então, para Fábio Ulloa, a questão da organização da atividade é quando ocorre, por exemplo, quando o empresário ele consegue gerir esses 3 pontos: mão de obra, ou seja, os funcionários, capital, um investimento realizado, e tecnologia. Nesse caso da tecnologia, a gente vai colocar como se fosse não. A tecnologia, nesse caso, é de fato um investimento na área tecnológica, né? Hoje em dia, em pleno século XXI, a empresa ela tem que fazer esse tipo de aporte. Então, o empresário é essa figura, é esse profissional que vai, portanto, gerir esses 3 fatores de acordo com a doutrina. Tá? E esses 3 fatores, de maneira organizada, vai chegar no terceiro ponto, que é a produção ou a circulação de bens ou serviços. Beleza? Tranquilo? E aqui eu já faço um resumozinho para vocês. Ó. Empresa, portanto, é uma atividade, é algo abstrato. Empresa é uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Professor, e quem é que exerce essa atividade abstrata? É o empresário. E aí o empresário, que pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, a gente vai ver mais à frente, é ele quem exerce de maneira profissional a empresa. Tá? Então, empresa é a atividade, empresário é a pessoa que exerce essa atividade. Professor, então, o que é aquilo que a gente vê, por exemplo, sei lá, uma casa, as paredes da Uninasal, não é uma empresa aquilo? Não. Aquilo ali se chama estabelecimento empresarial. Então, por exemplo, eu tenho um estabelecimento empresarial, ou seja, eu sou um empresário porque dentro desse estabelecimento eu vou exercer a atividade de empresa. Então a gente consegue aí juntar esses 3 conceitos. Tá? Então o estabelecimento empresarial, a gente vai ver isso lá para a V2. Tá? Quando a gente for falar de estabelecimento, a gente vai ver o que é isso. Que é esse conjunto de bens, tanto material quanto imaterial. Calma aí. Lá na frente a gente vai ver isso na nossa V2. Tá? Mas esse conjunto de bens materiais é parede, mesa, computador, sei lá, televisão. Tudo isso é chamado de estabelecimento empresarial.
tá? O conjunto de bens materiais e imateriais. Professor, me responde rapidinho aqui. O que seria esse imaterial? Como assim? Não é um bem palpável? Exemplo, marca. A marca de uma empresa, ela tem um valor e ela vai estar dentro do estabelecimento empresarial. Bom, isso nós vamos conversar mais à frente, lá perto da V2. Tá? Então, para agora, eu só queria trazer como curiosidade para vocês esses 3 grandes conceitos. Empresa, portanto, empresa é essa atividade econômica organizada, é algo abstrato. Empresário é aquela pessoa física, portanto, que gera, física ou jurídica, que exerce essa atividade de empresa. Tá? E estabelecimento empresarial é o conjunto de bens. Tá? Então, empresário, meu povo, é um gênero onde nós vamos ter aí 2 espécies. Ou você pode ser... Deixa eu só liberar aqui a entrada de alguém. Pronto. Ou você pode ser empresário individual, ou você vai ter que ser uma sociedade empresária. Tá? Então são 2 formas. Professor, eu quero abrir uma empresa. Qual é o caminho? Só tem 2 opções. Ou você vai criar uma sociedade, ou você vai ser empresário individual. Pronto. Morreu Maria Preá. Não tem para onde você correr. Tá? Então só temos 2 opções. Ou você vai abrir a empresa sozinho, que se chama empresário individual. O nome já é muito... se coaduna naquilo que você está querendo. Então, empresário individual é a primeira forma. Ou você vai abrir uma sociedade. Sociedade, portanto, eu tenho mais de uma pessoa. Tá? Então, eu só posso abrir com nenhuma pessoa? Não existe isso. Então, você tem 2 opções. Ou você abre sozinho uma empresa, chamado, portanto, de empresário individual, ou você abre com uma pessoa e se torna uma sociedade empresária. Tá? Detalhezinho muito importante no empresário individual. Aqui nós temos a pessoa física. É você sozinho vai abrir uma empresa. E aí você vai ser chamado de empresário individual. A responsabilidade... Como assim, professor? Eu respondo de forma direta. No caso de uma empresa individual, se tiver eventual dívida, ela vai para cima da empresa. Beleza. Mas quem é a empresa? É o próprio empresário. Só tem uma pessoa. Então, nesse caso, a responsabilidade ela é direta. E ela, portanto, é ilimitada. Professor, como assim ilimitada? A gente vai estudar mais à frente que existe o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? A empresa, a gente vai ver mais à frente, fica tranquilo. A empresa ela possui uma personalidade jurídica. Personalidade, nós já vimos, é aquilo que a gente adquire assim que a gente começa a ter os nossos direitos, assim dizendo. Então a empresa, assim que ela é criada, quando ela tira o seu CNPJ, tira o seu alvará, funciona toda bonitinha, né? Ela cria a sua personalidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela responde pelos atos dela. Então, por exemplo, uma empresa comprou, uma empresa de plástico comprou de um fornecedor 1 tonelada de plástico para fazer copo. Quem é que vai pagar essa tonelada? A empresa. Não é o empresário, é a empresa. Beleza? Por quê? Porque ela tem personalidade própria. O contrato é feito com o CNPJ. A empresa comprando material plástico. Entendido aí? Então ela tem uma personalidade própria. O detalhe importante é que essa personalidade, às vezes, não pode acontecer dela não querer barrar essa divisão de patrimônio entre empresário e empresa. É o que acontece quando é uma responsabilidade ilimitada, e isso acontece com uma única forma, com o empresário individual. Então você vai falar, professor, eu vou abrir um MEI, um microempresário individual. O patrimônio da empresa é separado do patrimônio do empresário, empresário? Não. O empresário individual, ele responde de maneira ilimitada. Ou seja, se porventura a dívida da empresa for de R$1 milhão, o devedor, né, vai responder com o seu próprio bem. Ou seja, o dono da empresa lá de plástico que você está comprando, ele pode chegar muito bem e penhorar o seu apartamento, penhorar a sua casa, penhorar uma casa de praia, aliás, pode penhorar o seu carro. Entende? O que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade, além de ser direta, ela é ilimitada. Não há separação entre o bem da empresa e o bem do empresário. Isso só ocorre, repito, apenas e exclusivamente, se cai na prova, exclusivamente, está certo, exclusivamente com o empresário individual, famoso MEI. Ah, professor, então é muito arriscado você abrir um MEI. Ocorre que o MEI é a forma mais fácil, mais simples de você abrir uma empresa. Então, assim,
quando você inicia uma atividade empresarial, é interessante, portanto, ir pelo caminho do MEI, porque ele é muito simples, é muito prático. Você abre pelo próprio site hoje em dia, né? Você paga uma taxazinha, o valor é de R$50 praticamente por mês que você gasta, então é muito simples. O problema do MEI é que você responde pelas dívidas junto com a empresa. Então, por exemplo, se você tem uma pipoca, uma pipoqueira, lá, um carrinho de pipoca, abriu um MEI para se regularizar, show de bola, e aí você compra de um mercantil, sei lá, 10, 20, 30, 50 quilos de pipoca, milho de pipoca, e não paga, o supermercado pode piorar os seus bens empresário. Por quê? Porque a responsabilidade é ilimitada. Nós vamos ver na nossa próxima aula, deixa eu ver se aqui já aparece, ou então hoje a gente já começa a falar, é que essa figura do MEI, essa figura do empresário individual, começou a gerar esse probleminha. Ah, professor, eu vou abrir uma empresa, eu vou responder com o meu patrimônio? Não, eu não quero não isso daí. É muito ruim isso. Pô, eu sou empresário individual, eu quero me regularizar e vou ficar totalmente exposto? Bom, aí em 2011, ou seja, até 2011, nós não tínhamos essa opção que eu vou falar agora, que é a figura da EIRELI. Empresa individual, na verdade, de responsabilidade limitada. Tá? Essa é a figura da EIRELI. Beleza? Deixa eu só voltar aqui, que eu tive que sair aqui rapidinho. Pronto. Então, essa é a figura da EIRELI. Então, EIRELI é a empresa individual, show de bola, de responsabilidade limitada. Então, a responsabilidade que não é mais ilimitada como ocorre no MEI. Ela é limitada. Então, em 2011, surge essa figura diante do pleito da própria sociedade. Pessoal, eu quero abrir um MEI, beleza. Mas eu não quero que o meu carro responda pela dívida da empresa. Eu não quero que isso ocorra, não. Então, de tanta pressão, em 2011, o governo criou a Lei 12.441/2011, que regulamenta a figura da EIRELI. Tá? A empresa individual e agora de responsabilidade limitada. Professor, massa. Então, nesse caso, há uma separação. A empresa responde pela dívida. Responde. E não chega no patrimônio do empresário? Não. A não ser que ocorra, que é o que a gente vai falar mais à frente, o fenômeno da desconsideração da personalidade. Não vou falar disso agora para não misturar. Mas, de antemão, a EIRELI, você separa o patrimônio. Se a empresa comprar R$1 milhão, sei lá, de um material para fazer de papel para fazer, sei lá, capa para, sei lá, caderno, se ela não pagar, a empresa responde. Eu, empresário, não. Por quê, professor? Porque a empresa aqui é de responsabilidade limitada. O grande problema que existe da EIRELI, ela exige que você tenha um capital mínimo. O que é capital, professor? O que é o capital social de uma empresa? Quando a gente vai abrir uma empresa, é preciso que nós tenhamos um capital social. Professor, é um investimento? Não necessariamente. Você pode investir, sei lá, R$1 milhão para construir aquele prédio, mas tem um capital de R$10 mil. O que é o capital social? O capital social é como se fosse o dinheiro necessário só para o surgimento daquela empresa. Não está ligado ao investimento. É apenas o dinheiro inicial que você vai aportar naquela empresa. Então, é por meio do capital social que nós dividimos as cotas. O que são as cotas, professor? É quanto cada sócio vai receber. No caso da EIRELI, como é uma empresa individual, o nome já diz, é individual. Nesse caso, não tem um sócio, sou eu sozinho. Então, eu, empresário, sou o detentor de 100% das cotas. Como assim, professor? Não entendi não. Oxe, numa empresa individual, o nome já diz, meu povo, não precisa decorar. Entenda o que você está falando, está lendo, o que você está estudando. Empresa individual. Se ela é individual, não tem sócio. Concorda comigo? Beleza? Então, nesse caso, deixa eu voltar aqui, porque o pessoal está entrando, aí eu tenho que sair aqui. Nesse caso, portanto, a empresa ela é de responsabilidade limitada. E aí, eu, como único detentor da empresa, o empresário individual, a minha responsabilidade dela é limitada. Ou seja, a empresa responde pelo patrimônio dela, não mexe no meu. Grande problema da EIRELI, portanto, é o que eu estava falando, chamado de capital social.
Por quê? Porque ela exige, a lei fala que você tem que abrir um capital, tem que aportar um capital, logo de início, de 100 salários mínimos. Professor, como é que eu comprovo esse dinheiro todo do capital? Bom, você deposita numa conta, pega o extrato bancário e mostra lá na junta comercial, quando você vai se regularizar. A gente vai ver na V2, isso não é tema de V1, é tema de V2, tá? Como é que funciona o procedimento para eu regularizar uma empresa. A gente vai na junta, abre um procedimento, né? E a gente vai ver tudo isso na nossa V2. Mas, de toda forma, um dos procedimentos é comprovação do capital social. Então, você tem que depositar numa conta bancária, tá certo? A conta bancária da empresa, o que for, e junta lá na junta comercial. Olha, capital aqui é de 10 mil reais. Tá aqui, ó, os 10 mil reais. Extrato bancário, tá? Então, o grande problema da Eireli é que ele exige que seja 100 salários mínimos. Vixe Maria, professor. Se eu for pegar hoje em dia, o salário mínimo está quase R$1.000, né? Vezes 100, dá 100 mil reais? Exatamente. Então, eu tenho que ter um capital de 100 mil reais? Exato. Vixe, professor, então é muito inviável isso. Concordo com você. E é o que aconteceu exatamente no nosso finalzinho do ano passado, né? Com aquela nova lei que surgiu, que trouxe, portanto, a figura da sociedade unipessoal. Isso a gente vai falar mais à frente, tá? A lei da liberdade econômica. Beleza? A lei de liberdade econômica, a gente tem que atualizar, a gente atualiza esse material para falar sobre isso. Ela trouxe a figura da sociedade unipessoal. Mas isso vamos falar mais à frente, quando a gente estiver falando sobre sociedade. Tá certo? Beleza? Agora, o que eu preciso entender? A Eireli é a empresa individual, portanto, de uma pessoa. Responsabilidade limitada. São as siglas, tá? Responsabilidade limitada quer dizer que a empresa responde pelo patrimônio e não pega o meu como empresário, não pega o meu carro, não pega a minha casa, não pega, o meu computador. Não se penhora isso. Por quê? Porque há uma diferença, há uma separação da empresa. Aí você vai falar assim, vai me perguntar, professor, beleza, tem essa separação, mas e aí, se o empresário, dá um calote, pegar uma dívida de R$1 milhão, mas o capital da empresa é 10 mil, e aí, como é que fica o devedor, o credor? Ele fica à mercê? Não. Aí, nesse caso, é o que a gente vai estudar, ele entra com uma ação judicial de desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele pede ao juiz que desconsidere essa separação. E fale assim, olha, excelência, a empresa ela tem uma dívida de R$1 milhão, mas o capital dela é só de 10 mil. Eu preciso penhorar todos os bens da empresa, que vai dar, 100 mil reais, e ainda falta aí 900 mil reais. Olha o que aconteceu. Eu preciso, portanto, chegar agora nos bens do sócio, porque o sócio mora ali na beira-mar, o outro sócio tem um apartamento, tem um sítio no interior, o outro sócio tem uma Hilux, Então ele chega para o juiz e fala, olha, a empresa não pagou minha dívida toda não, está faltando ainda aqui 900 mil reais. Só que os sócios têm vários bens, então eu preciso que haja uma desconsideração, ele tem que pedir em juízo. E não é todo caso, não é só chegar e pedir. Não, tem que comprovar que houveram algumas irregularidades, que o empresário ele agiu de má fé, né, fazendo um contrato sabendo que não poderia pagar. Tá? Isso a gente vai estudar. Mais à frente vai ter um tópico só de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai conversar aqui na nossa matéria, na nossa disciplina. Mas para agora, eu preciso entender que a Eireli ela tem essa responsabilidade limitada, ou seja, a empresa responde pelos bens dela. Não chega no meu não, eu empresário. De jeito nenhum, a empresa responde sozinho. Mas, porém, todavia, no entanto, existe um grande problema da Eireli, a exigência do capital mínimo de 100 salários mínimos. E aí, você reduzia muito o número de pessoas que iriam abrir uma Eireli. Tem 1 milhão de pessoas querendo se formalizar. Beleza. Mas só 10 mil tinha dinheiro para abrir uma Eireli. Né? Então, assim, de 2011 para cá, 2019 eu vou colocar, porque foi quando surgiu a lei da liberdade econômica, de 2011 para cá, tínhamos esse problema. Por quê? Porque a pessoa queria abrir uma empresa. Show. Mas não queria um MEI. Por que não queria um MEI, professor? Porque o MEI ele é bom para você começar. Por quê? Porque primeiro o custo é baixo.
Você tem um custo baixíssimo. Você paga um mensal de R$50 de a contribuição de previdência. Então o seu custo é lá embaixo, R$50. Maravilha. Mas o problema do MEI, você, empresário, responde com o seu patrimônio. E aí o pessoal não quer isso. Ah, sei lá, ninguém sabe mais à frente, vai que tem uma crise aqui, não tem como pagar os fornecedores. Aí você pode chegar no meu bem. Então, isso começou a gerar um probleminha do MEI, né? Por isso que eu digo, é bom para começar. Quando você começa a crescer, ou se você quiser ficar sempre naquele tamanhozinho pequeno, show de bola, o MEI é maravilha. Mas esse não é a ideia do empreendedor. O empreendedor ele quer sempre crescer. Então, por exemplo, eu estou com aqui meu carrinho de pipoca. Sou um MEI, beleza. Aí eu começo a vender muito, Eu vejo que aquele carrinho não está dando mais conta. Eu preciso contratar mais alguém para trabalhar para mim. Então, 2 carrinhos. Daqui a pouco 3, 4, 5, 6, 7. Tenho vários carrinhos de pipoca. Nesse sentido, não tem como eu ter um MEI. Tá? Eu não tenho como fazer isso. Então, nesse caso, eu vou precisar elevar meu patamar. E é o que eu sempre brinco lá com meus clientes, quando eles vão lá no escritório, né? Que eu advogo na área empresarial. E aí o pessoal chega e quer se formalizar, ou então quer dar um plus, né? Quer passar de uma fase de MEI para uma EIRELI, né? Algo do gênero. E eu falo, olha, tem um capital mínimo de 100 salários mínimos. E aí o empresário fala assim, Vixe Maria, muito caro. Eu falei, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, uma frase que eu nunca mais me esqueci, que eu escutei de um empresário aqui em Fortaleza. Quando você cresce empresarialmente, dói. Crescer, dói. Por que dói, professor? Porque quando você cresce, você está com mais dinheiro, show de bola. Mas aí a parte tributária aumenta, os custos aumentam. Faz parte, crescer dói. Nunca mais me esqueci dessa frase. E de fato, você ter um EIRELI é muito custoso. Você tem que ter um capital de 100 salários mínimos. Pô, R$100 mil praticamente. Detalhezinho só que eu queria chamar a atenção de vocês para a gente já até encaminhar para o encerramento da nossa aula. 100 salários mínimos não quer dizer R$100 mil. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque não cai não. Despenca em prova de concurso EIRELI. E quando cai EIRELI, ela pergunta justamente isso. O capital mínimo exigido pela EIRELI é R$100 mil. Porra, aí pronto. Todo mundo vai lá e marca. Todo mundo vai lá e marca os R$100 mil. Professor, deixa eu só voltar aqui. Professor, mas não é R$100 mil, 100 salários mínimos? Não, não é R$100 mil não. São 100 salários mínimos. Cada ano o salário mínimo aumenta, diminui, etc. e tal. Ou seja, há uma atualização do valor. Tá? Então, não marque. Por que eu estou dizendo isso? Porque cai muito em prova de concurso. EIRELI, 100 salários mínimos, R$100 mil. Não, senhor. Não é R$100 mil, não. São 100 salários mínimos. Beleza? Tranquilo, meu povo? Bom, eu vou dar uma... Depois falar sobre a importância das notas fiscais das empresas. Eu li que o MEI é isento dessa emissão. Mas tem o etc, enfim. Beleza. Vamos deixar isso, Estela, para a nossa próxima aula, porque agora já está chegando ao fim, tá? Mas, de toda forma, essa aula está gravada. Hoje foi um teste que nós fizemos, tá? E aí eu vou postar no nosso canal do YouTube. Beleza? Pessoal, na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre a EIRELI, tá? A figura da EIRELI, como é que funciona, quais são os benefícios que ela tem, que a gente já viu de maneira muito geral. Mas na nossa próxima aula a gente vai dar o nosso checkmate na EIRELI, né? E começa a desenvolver a nossa matéria. Vai ficar gravada? Vai sim. Não sabia que dava. Eu arranjei um jeito de gravar, tá? E de maneira gratuita. Na verdade, eu uso o OBS Studio, ele grava a minha tela, não deixa de gravar, né? Então, eu vou conseguir, portanto, gravar e postar no canal do YouTube. Para você ter como começar a aula mais cedo, para render mais, pronto, Jaiane, bora fazer isso, tá? Realmente essa aula, como ela é muito curta, na nossa próxima aula vamos começar então sem o horáriozinho da tolerância. Vamos fazer esse pacto. Eu sempre faço porque geralmente a galera chega um pouco atrasada e tal. Mas nessa aula especificamente, na aula de quarta-feira a gente consegue fazer essa aula um pouquinho mais tarde. Mas nessa aula especificamente, vamos tirar o tempo da tolerância, tá? Só para conseguir render mais, eu concordo contigo, tá? Beleza, Jaiane. Então show de bola. Então na nossa próxima aula, a gente já faz a nossa aula começar, portanto, no horário de 8h20, 8h30 já dá início. Beleza? Tranquilo?
Show de bola? Então agora acho que vocês vão seguir lá pro Bruno, que vai ser no YouTube. Hoje foi só um teste aqui para que a gente possa ver se tudo ficou direitinho, tudo ok, tá? Vocês aprovaram, eu acho que a conexão ficou muito boa, né? Não houve travamento. E aí, portanto, na nossa próxima aula, a gente volta por aqui. Eu vou então fazer uma gravação aqui para passar para os outros professores, para a gente conseguir aderir a essa ideia aqui do Google Meets. Beleza? Tranquilo?